Fala galera, beleza? Tá começando mais um Meu Amigo Físico. Eu sou o professor Paulo e vou com vocês hoje aprender um pouquinho mais sobre a temperatura. Vocês devem estar lembrados, né, que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a temperatura, né? Falamos sobre o que é a temperatura em si, e um pouquinho da história, da evolução do conceito de calor, de temperatura. Hoje a gente vai fazer lembranças um pouco mais atuais sobre o conceito de temperatura, né? Então, a pergunta que a gente tem hoje, né, é essa daqui, ó. Temperatura é o que mesmo? Porque a gente precisa saber exatamente do que a gente está falando para ir estudando sobre essa coisa, senão não adianta de nada eu ficar mudando, transformando temperatura de uma unidade para outra sem saber o que a temperatura é, o que a temperatura está significando para mim. Bom, você lembra da energia cinética? Lá da primeira série, quando a gente trabalhou a parte de energia, como que a energia funciona, energia potencial mecânica, energia cinética, que também está dentro da energia mecânica, a gente fala sobre essa relação da energia com o movimento. Então, o movimento da partícula é muito importante para se entender do que a gente está falando. É exatamente esse o ponto. A gente tem aqui que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Essa relação entre massa e velocidade ela é importante para saber a energia cinética de um corpo qualquer. Tá, mas agora a gente está trabalhando a nível, né, microscópico. A gente está trabalhando a nível molecular. Será que lá no nível molecular a energia cinética também existe? Será que também existe energia potencial a nível molecular? É claro que sim, é claro que existe. Então, a gente não pode deixar essas coisas de lado. Só que a energia cinética não vai ser escrita daquele jeito, ou pelo menos ela não vai aparecer para a gente daquele jeito. Ela vai aparecer para a gente assim, ó, né, em forma de energia interna. Essa equação que eu coloquei para vocês aqui, né, é a energia interna de um gás. A gente fala que é a energia interna de um gás ideal. E tem algumas coisas que são importantes de notar nessa equação, né? É uma matemática que está aparecendo para a gente e a gente precisa levar em consideração, sim, o que a matemática nos diz, porque é muito importante a gente conseguir embasar a nossa teoria, embasar o que a gente está falando, os fenômenos físicos, com os conceitos da matemática. Eles são muito interligados e por isso é muito importante esse relacionamento entre a matemática e a física. Eu já falei em algum vídeo anterior que a matemática ela não é uma extensão da física ou vice-versa. A gente tem a matemática como ferramenta, como linguagem, e é importante saber usar ela sim. Então, nós temos aqui, ó, uma equação que diz assim, que U, que é a energia interna do gás, é uma soma das energias potenciais e da energia cinética das partículas, principalmente da cinética, que é o nosso ponto de atenção aqui, é igual a 3 sobre 2, né? Particularmente são números, eles vão ser sempre, esses números vão estar sempre aqui. O N que aparece na fórmula é o número de mols. Mol indica quantidade de matéria, certo? O R é uma constante, ele é a constante universal dos gases, tem um valor definido, como o próprio nome já diz, é uma constante. E o T aqui é a nossa temperatura. O T, ele vai aparecer aqui para a gente, salvando essa equação, sendo muitas vezes uma das únicas grandezas nessa equação que tem a possibilidade de alteração, que eu posso manipular ela com mais facilidade. Se eu confino um gás, eu prendo ele dentro de algum lugar,
né, eu vou ter o número de mols sempre constante. O número de mols não vai mudar. E o que vai acontecer então? Eu tenho uma situação onde tudo aquilo ali que está circulado é uma constante, né? O 3/2, que eu falei que são números, é uma constante por conta disso. O N, que é o número de mols, se o gás está preso, se o gás está confinado, não vai mudar. O R, ele já é uma constante por si só, então sobra apenas o T como grandeza variante. Ela vai mudar, vai aumentar, vai diminuir. E é exatamente isso que está aparecendo aqui embaixo, ó, nessa equação aqui de baixo, que o U ele é proporcional ao T, ou seja, a energia interna de um gás é proporcional à sua temperatura. Se a temperatura for grande, a energia interna vai ser grande também. Se a temperatura for baixa, a energia interna também vai ser baixa, né? Então, isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo a nível molecular, a nível de energia interna molecular. Por isso que a temperatura ela aparece com uma grandeza muito importante na termodinâmica e ela aparece nessa equação aí. E uma coisa que eu quero ressaltar na equação, que eu trouxe ela de volta para a tela, é que se o T for zero, a energia interna também é zero. Como assim, professor? Se o T for 0 graus Celsius, o U vai ser zero também? Não. Temperatura de 0 graus Celsius não é o zero absoluto. Eu tenho temperaturas menores do que 0 graus Celsius, menos 10, menos 20 graus Celsius, até em ambientes, né? Se fizer muito frio, por exemplo, na Rússia, faz temperaturas de menos 40 graus Celsius. Então, 0 graus Celsius nem é a menor temperatura, então não pode ser o zero absoluto. Mas como assim, então? Quem é esse tal de zero absoluto? Né? Quem é essa temperatura mais baixa possível? A gente fala que essa temperatura ela é o 0 Kelvin. Né? Então, vem uma unidade de medida chamada Kelvin, desenvolvida por William Thomson, que foi, né, condecorado pela rainha lá como sendo Lord Kelvin. Então, por isso que a gente conhece a temperatura Kelvin, né, estamos conhecendo agora, nesse caso, né, a temperatura Kelvin, e essa temperatura ela é a temperatura principal, a temperatura oficial. A escala de temperatura oficial é a escala Kelvin. Para todas as contas, inclusive aquela que eu acabei de mostrar, é fundamental que a gente use a escala Kelvin para não ter erro de medida, para não chegar a uma conta e multiplicar por zero. Porque a temperatura de 0 Kelvin é zero mesmo. Eu não tenho nada inferior a isso. Agora, 0 graus Celsius, 0 graus Fahrenheit, eu tenho temperaturas inferiores, sim. Bom, professor, mas então esse 0 graus Celsius eu consigo obter, quem sabe, em laboratório, alguma coisa assim? Olha só, vamos pensar aqui com essa tela. A menor temperatura que existe em todo o universo, né, é 0 Kelvin. E a temperatura média do universo, se eu pegar, por exemplo, um espaço vazio, lá do espaço sideral, em qualquer lugar, um espaço, por exemplo, um lugar entre a Terra e Marte, que não fique nem muito perto da Terra, nem muito perto de Marte, e muito menos perto do Sol. Nesse lugar, eu vou ter uma temperatura média aproximadamente de 3 kelvins, que dá mais ou menos menos 270 graus Celsius. É uma temperatura, assim, baixíssima. Então, volto a repetir, a temperatura em Kelvin representa exatamente essa energia interna das partículas, representa o movimento que elas possuem. Quanto menor o movimento, quanto menor a agitação, menor a temperatura em Kelvin. Em graus Celsius e em graus Fahrenheit, a temperatura zero
significa apenas um ponto de referência para os cientistas. Tanto para o Celsius quanto para o Fahrenheit, eles adotaram um ponto de referência para colocar o zero na escala de temperatura deles. Da mesma forma, eles colocaram os outros valores a partir desse. Então, você tem essa noção de temperatura mesmo, a temperatura real de agitação térmica, através da escala Kelvin. O que eu quero dizer com isso? Que está errado a escala Celsius? Que está errado a escala Fahrenheit? Não, né? Elas são muito bem utilizadas, muito comerciais, mas é preciso de uma escala científica para que se consiga entender de fato a natureza. Tudo bem? Tranquilo? Na próxima aula, então, a gente vai falar exatamente sobre essas escalas de temperatura, que são as mais utilizadas, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, eu espero você no próximo vídeo, semana que vem, e não esqueça de se inscrever no canal, meu amigo físico, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abração e até semana que vem.